Bom dia, gente. Tudo bem com você? Eu não sei se eu cumprimento você com a graça do Senhor Jesus, enfim, na minha igreja eu começo assim, bom dia, gente. Tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui com você, estar com você em casa também, pregando a palavra do Senhor. Quero antes fazer uma breve apresentação, né? Eu estou aqui na cidade agora desde quinta-feira, né, e tenho tentado resumir os últimos 10 anos e entrar tudo na cabeça para que a gente possa conseguir ter um mínimo, né, de intimidade. Então, a gente está no Rio Grande do Sul de volta há 10 anos, desde 2011. Pastoreamos um tempo na Igreja Central em Porto Alegre e no final de 2014 fomos desafiados a revitalizar uma das igrejas mais antigas do nosso estado. Você, se é cristão, sabe que o Rio Grande do Sul é um dos estados menos evangelizados do Brasil e o presbiterianismo também. Hoje, depois de muitos anos, nós conseguimos no estado inteiro do Rio Grande do Sul ter 30 igrejas presbiterianas. O meu presbitério é o presbitério mais extenso, né? Nós temos um novo presbitério, faz 4 anos que ele existe. São cerca de 200 municípios que fazem parte do nosso presbitério. Desses 200 municípios, nós temos 12 trabalhos presbiterianos. Desses 12 trabalhos presbiterianos, nós temos 5 igrejas organizadas. Então, é um trabalho completamente missionário lá no Rio Grande do Sul. Estamos, então, na Igreja Presbiteriana de Pelotas. A cidade de Pelotas é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, beirando os seus 500 mil habitantes, e é uma cidade universitária. Eu acho que o Arthur passou por lá, né? Teve do lado da cidade, que é uma cidade chamada Rio Grande, que hoje também tem uma congregação da nossa comunidade, e assim nós estamos, pouco a pouco, desenvolvendo o Evangelho do Senhor, o reino do Senhor naquela cidade, naquele estado. Eu não sei se o Edinho conseguiu baixar as fotos, mas eu quero apresentar para vocês a Dani. Quando nós saímos daqui, nós éramos 2, né? Hoje nós somos 4. Então tem a Dani, que todo mundo conhece, acho que conhece pelo menos quem é mais antigo, né? Diferente do pastor Jean, eu ainda tenho cabelo, né? Mas a minha barba já está ficando branca. Talvez na luz você não está vendo, depois você vai ver que minha barba está bem branca também. Mas então aí está a Dani. Nosso filho mais velho é o Theo. Deus nos deu o Theo em 2012, num período bem difícil da nossa vida. Rapidamente contando o testemunho, nós não podíamos ter filhos, e o Senhor nos deu o Theo como um alívio num período bem difícil que nós estávamos passando no Rio Grande do Sul. Esse é o Theo, e eu continuo sendo, se você quiser me chamar de Reverendo Rodrigo, eu vou atender, mas se você quiser me chamar de Choco, eu continuo sendo o mesmo Choco, fique à vontade. Esse é o Theo. Dani continua gata como sempre, então Deus foi misericordioso com a minha vida. E tem mais uma, Edinho. Essa não baixou? Esse índiozinho ali embaixo é o Kalel. Hoje já está um pouco mais velho, o Kalel está com 6 anos e é bênção de Deus na nossa vida também. Você não veio aqui nessa manhã para ouvir falar a respeito de mim. Você veio nessa manhã para você ter um encontro com o Senhor Jesus. Então, acabando a introdução, eu quero agora convidar você a ter a sua mente e o seu coração cativos pelo Espírito Santo de Deus. Saiba de uma coisa, que não são as minhas palavras que têm poder de transformar a sua vida. Nem a minha oratória, nem a eloquência, nem minha, nem do pastor Jean, e nem de nenhum pastor. O que tem poder para transformar a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Então, nessa manhã, o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus fale com você, fale com o seu coração, e que você saia daqui reflexivo, pensando naquilo que você precisa ser transformado. Vou pregar essa manhã e hoje à noite também. Essa manhã eu vou falar um pouco sobre igreja, como ser uma igreja atuante, então de maneira mais abrangente, falando como um todo. E à noite eu vou falar um pouco mais sobre a sua vida, como nós temos um coração de acordo com o coração do Senhor. Abra sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Nós vamos ler todos os versos desse capítulo, do 1 ao 11. A palavra do Senhor fala assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus.
Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço que é motivado pelo amor e a perseverança, proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, que Deus os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou somente a vocês em palavras, mas também no poder do Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, se tornaram modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês se propagou a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte se tornou conhecida a fé de vocês e aquilo que vocês têm de Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam que de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e apesar dos céus, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira que há de vir. Feche os seus olhos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, o nosso desejo, como já cantamos e já falamos, é que o Senhor fale ao nosso coração, continue falando ao nosso coração. Sabemos que há locais na nossa vida que somente a tua intervenção pode modificar. Por isso, nesse momento, debruçamos os nossos corações diante da tua palavra, aguardando ansiosamente que o Senhor fale conosco. Toma cativa a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Uma definição para você guardar na sua vida, colocar na sua timeline, colocar na placa do seu carro, enfim. A igreja é uma comunidade construída e constituída pelos eleitos de Deus. A igreja é uma comunidade constituída e construída pelos eleitos de Deus. Tá? Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela existe na terra desde a sua implantação no ano 0, e Jesus Cristo, ao longo das eras, vem escolhendo homens e mulheres para construir o seu reino. Porém, quando você para observar a igreja, você percebe que há pessoas que não fazem parte do reino. Há pessoas que caminham num processo muito periférico da igreja, caminham num ponto, num distanciamento do Evangelho de Jesus Cristo e que vão aquém daquilo que Jesus Cristo falou. Porém, se você prestar atenção naquilo que eu falei da definição, eu falei que é uma comunidade constituída pelos eleitos de Deus. Na igreja, não vai ter só os eleitos do Senhor. Mateus capítulo 13 nos fala sobre isso. Fala a respeito de uma parábola onde Jesus fala do joio e do trigo. Onde um plantador lança a semente e durante a noite o seu inimigo vai lá e lança o joio. No Rio Grande do Sul nós temos muitas plantações de trigo, eu não sei se você já viu uma, mas o joio e o trigo são plantas muito parecidas umas com as outras. É muito difícil você conseguir distinguir o que é um e o que é o outro. Lá então Jesus também nos ensina que não é poder do pastor da igreja, nem seu poder, tirar o joio do meio da igreja. Porém, é poder de Cristo Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Mas tem algo que eu e você podemos fazer. Nós podemos pautar a nossa relação com o reino de Deus através do trigo. Existem pessoas que você vai caminhar que você tem certeza que são joio. Existem pessoas que você vai caminhar que pelos frutos você vai reconhecer que são joio. E infelizmente a nossa geração está vivendo um período onde as pessoas estão pautando a sua relação com a igreja pelo joio. Eu não sei se aqui em Goiânia está esse movimento, mas no Rio Grande do Sul está. Os desigrejados. Pessoas que entram dentro das comunidades cristãs, que vivem uma vida dentro de uma comunidade cristã e daqui a pouco do nada saem. Não gostam mais do pastor, não se relacionam mais com os irmãos da igreja, acham que a igreja tem um pensamento retrógrado. Essas pessoas pautaram a sua relação com Deus e com o reino dele a partir do joio. Então a primeira pergunta já nessa introdução para você é: com quem você tem andado na igreja? Essa é uma opção.
Você não pode tirar o joio do meio. Você não pode tirar as pessoas que não constroem o reino. Mas você pode andar com homens e mulheres que têm a possibilidade de forjar o caráter de Cristo na sua vida. Por isso o primeiro desafio é que eu e você vivamos então com uma igreja atuante. E a igreja de Tessalônica era uma igreja atuante. Se você voltar na sua Bíblia ali em meados do capítulo 15, 16 e 17 do livro de Atos, você vai ver o apóstolo Paulo plantar essa igreja. Você vai ver o apóstolo Paulo numa cidade chamada Filipos, onde acontece um dos melhores momentos e mais impactantes do ministério do apóstolo Paulo. Eu não sei se você vai lembrar qual, mas ele e Silas estão presos. Lá presos, depois de apanhar, eles vão para o McDonald's, eles vão para uma churrascaria, eu não sei qual é a churrascaria que o senhor me levou, pastor? Qual a churrascaria que o senhor me levou? Favo de Mel. Pastor Jean, quando eu cheguei, abrindo um parênteses aqui, me pegou no aeroporto e perguntou, você quer comer comida goiana ou você quer comer churrasco? Eu falei, pastor, você está falando com um gaúcho, né? Gosto muito da culinária goiana, mas churrasco é churrasco. Paulo e Silas não foram na Favo de Mel. Eles ficaram presos numa prisão. E a prisão, naqueles dias, era algo bizarro. Eles estavam no subsolo de uma prisão. As pessoas tinham patamares, era como se fosse uma mini cidade. Elas tinham patamares dependendo do crime que eles tinham cometido. Paulo, ele é preso não só por pregar o evangelho, mas ele é preso como um preso político. Ele estava se levantando contra o império. Lá, Paulo e Silas, num ambiente completamente inóspito, eles começam a cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. E aí eu e você aprendemos que as circunstâncias são difíceis, mas a nossa adoração, a nossa relação com Deus não pode acabar. Eles são libertos de uma maneira miraculosa. Deus ainda dá para eles frutos, o carcereiro se converte. Dali eles partem para uma cidade chamada Tessalônica, cheios do Espírito Santo de Deus. Lá eles ficam pregando o Evangelho como uma estratégia do apóstolo Paulo. Entrava nas sinagogas e começava a mostrar, gente, aquilo que vocês estavam esperando do Messias, isso aconteceu com Jesus Cristo. Gente, esse texto do Antigo Testamento, que para eles era o Testamento, aconteceu com Jesus Cristo, vocês precisam crer. E ele passa muito tempo lá pregando, até que o povo da cidade se revolta. Então eles invadem a casa que hospedava o apóstolo Paulo, de um rapaz chamado Jason. Lá eles usam uma expressão muito interessante. Aqueles que estão atormentando o mundo chegaram até nós. Porque quando o Evangelho chega, meu irmão, o Evangelho transforma realidades. Quando o Evangelho impacta uma sociedade, uma comunidade, ele muda a vida das pessoas. Lá então o apóstolo Paulo sai fugido mais uma vez, grande ministério de Paulo, pregava, apanhava e saía. Pregava, apanhava e saía. Foi sempre assim. E daí, anos mais tarde, no final já da sua segunda viagem missionária, ele escreve a carta de Tessalônica. Só tem uma carta mais antiga, carta aos Gálatas. Então aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo no ápice do seu ministério. Mas como eu falei para você, eu queria falar com você sobre uma igreja atuante. Se você percebeu no texto, eu fiz questão de ler todo o capítulo por conta de algumas coisas que ali estão citadas. O apóstolo Paulo fala de uma igreja que estava impactando outras regiões. Perceba, o apóstolo Paulo fala assim, porque vocês são nossos imitadores, da mesma maneira que nós imitamos o Senhor Jesus Cristo, e aquilo que vocês estão vivendo está impactando crentes não só na região de vocês, mas na Macedônia e na Acaia também. Ela é uma igreja que aprendeu que o reino de Deus não se resume a 4 paredes, que o reino de Deus precisa avançar. E o reino de Deus não avança somente através de boas ferramentas, mas avança através da vida dos eleitos. Porque no final do capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que ele tinha certeza de que aqueles irmãos eram eleitos em Deus por 3 marcas. E a primeira delas que eu quero falar com você nessa manhã é que uma igreja atuante, ele tem uma fé operosa. Uma igreja atuante, ela tem uma fé que é operosa.
Começo do verso 3, o apóstolo Paulo fala assim: porque lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai aquilo que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. O trabalho que resulta da fé. Para nós brasileiros é algo meio complicado falar de fé, porque praticamente todo brasileiro está imerso numa cultura religiosa. Eu sei que está em voga, muitas pessoas falam que se tornaram ateus e tal. É algo que está dentro do Deus desse século, nesse momento. Porém, todo brasileiro tem fé. Todo brasileiro faz uma fezinha. Ontem mesmo, muitos brasileiros estavam ansiando para que o Neymar fizesse um drible maravilhoso e que o Brasil fosse campeão da Copa América. No mínimo, você tem fé no seu time de futebol. E mais um parênteses. Durante a minha estadia aqui, eu não quero falar de futebol com vocês, porque meu time tem iluminado o Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas. Fecho parênteses. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando de uma fé que é diferente. E num contexto de fé, que o judeu estava acostumado. Nós, brasileiros, você provavelmente faz isso, quando o IBGE bate na sua casa, você fala assim: qual a sua religião? Eu sou protestante, eu sou cristão. Há alguns anos agora o IBGE começou também a dividir os evangélicos dentro das linhas históricas das linhas mais novas. Nós particionamos a nossa fé. Nós, no domingo, nós separamos para estar dentro da igreja, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, nós nos esquecemos do Senhor. Não é novidade que muitos crentes não tenham uma vida devocional. Não é novidade que muitos crentes não tenham uma vida de oração. Mas aí no sábado à noite, eles param tudo o que eles têm para fazer. E eles querem então dizer que no domingo é o dia do Senhor. Uma fé operosa, como expressada pelo apóstolo Paulo aqui, não é assim. Uma fé operosa é uma fé que ela começa na sua vida na segunda-feira de manhã. É uma fé que começa como você vai administrar cada situação da sua vida. Como você vai encarar cada situação e cada problema que lhe é apresentado. Uma fé atuante, uma fé operosa dentro do contexto judaico, tem a ver com ser cristão todos os dias. Nós lá na Igreja Presbiteriana em Pelotas estamos acostumados a ouvir o pastor Rodrigo falar: você não vem no culto domingo para receber. Você não vem no culto domingo à noite para encher o seu coração. Você vem no culto domingo, você vem nas programações públicas da igreja, porque o seu coração está transbordando de Deus. A ponto que você precisa estar encontrando com seus irmãos, para que você possa então transbordar. Por isso que nós usamos a expressão lá, celebração. Nós vamos celebrar diante de Deus. É uma fé que precisa ser operosa, não só intelectual. Toda a igreja presbiteriana pode falar com propriedade a respeito da teologia. Mas uma fé operosa não está somente dentro da sua mente. Uma fé operosa não está só dentro do seu coração e da sua emoção. Uma fé operosa está no seu dia a dia. É uma fé que é atuante dentro do reino. Perceba, a igreja de Tessalônica era uma igreja que cria no Senhor Jesus Cristo. Ela é uma fé que estava abençoando os líderes da sua geração. Capítulo 1 fala a respeito de Paulo, de Silvano, que é o nome grego ali para Silas, e Timóteo, aqui o jovem Timóteo, que anos mais tarde iria assumir então a igreja de Éfeso. Também é atuante no reino de Deus, dentro da Macedônia e da Acaia, e é uma fé que é transmitida organicamente. A igreja de Tessalônica viu o apóstolo Paulo e falou: esse cara tem algo diferente. E organicamente isso passou. Agora eles estão também passando organicamente para outras igrejas. Vamos andar, que o meu tempo vai acabar. Segunda ideia que eu quero trabalhar com você. Uma igreja atuante, ela vive um amor que é incondicional
verso 3, o trabalho que resulta da fé e o esforço que é motivado pelo amor. Ou se você está com uma tradução mais antiga, fala de um amor abnegado. No grego, você tem algumas expressões para o amor. Pelo menos 5 você encontra nas Escrituras. E cada uma delas fala de um tipo de amor e de um tipo de relação. Para nós, brasileiros, o amor é amor. Você usa a mesma expressão para dizer para sua esposa e para o seu esposo, te amo, como você vira para um chocolate e diz, eu te amo também. É a mesma expressão, é o mesmo conceito. É o mesmo conceito que você diz para o seu filho, eu te amo, e você diz para o seu pet, eu te amo. É a mesma palavra, é o mesmo conceito. Por isso que para nós fica meio cinza esse contexto. No grego, não. Cada tipo de amor, ele tem uma situação. Por isso que quando você volta no final do Evangelho de João, e você tem um diálogo de Jesus com Pedro, e para nós parece que fica perdido aquele diálogo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Para nós, parece uma frase, um texto, um contexto meio perdido. Ou Jesus ali, quando foi glorificado, ficou com um pequeno déficit de audição, não estava ouvindo o que Pedro estava dizendo. Ou o apóstolo Pedro talvez não estava expressando corretamente o que ele falava, e Jesus então estava confundindo. Mas não é nada disso. Tem também uma geração nova de pregadores que fala a respeito de paternidade e de você tornar a palavra de Deus um conceito psicológico, dizendo que Pedro negou 3 vezes Jesus. Por isso Pedro precisava então agora dizer 3 vezes que amava Jesus, para que aquilo fosse curado dentro do seu coração. Mas não é isso. Jesus, quando ele conversa com Pedro, ele fala assim, Pedro, você me ágape. E a expressão ágape é uma expressão que significa um amor incondicional. E Pedro responde para Jesus, sim, Senhor, eu te filéu. E filéu não é um amor incondicional. Filéu é um amor de amigo. É um amor de irmãos. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ágape? E Pedro responde de novo, Senhor, eu te filéu. E aí fica esse contexto. Por isso que no original faz sentido. Por isso que quando nós lemos em português nós ficamos meio perdidos. Mas ainda há dentro disso uma outra cultura que eu e você precisamos aprender. Porque a gente é ensinado pelos pastores que têm esse domínio, que o amor ágape, ele é um amor que só é proveniente de Deus. Que é o amor incondicional. Um amor que não falha, como nós acabamos de cantar. Nós não ensinamos que a igreja precisa viver um amor incondicional. Nós colocamos isso dentro de uma deidade, dentro de uma religiosidade, e por vezes até como desculpa para não amar incondicionalmente as pessoas. Daí o apóstolo Paulo, ele vem na carta aos Tessalonicenses e ele quebra esse conceito. Porque a expressão que ele usa para falar a respeito de amor, e o amor que a igreja de Tessalônica estava vivendo, é a expressão ágape. Ele está dizendo que dentro dessa comunidade do primeiro século, havia o amor que você só encontra em Deus. E é interessante isso, porque o mundo hoje fala do poliamor, de várias maneiras de você amar, e tem deturpado de uma maneira esdrúxula. Esdrúxulo, o goiano sabe o que é? Ok, porque eu estou tendo dificuldade com os conceitos gauchescos e os goianos também, né? Mas de uma maneira bizarra. Bizarra você também sabe como é que é, né? O amor. Porque o mundo está oferecendo aquilo que ele pode oferecer. Por isso que o conceito que você precisa aprender nesse ponto é que só nós, só eu e você, que fomos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo, podemos oferecer para as pessoas um amor que é incondicional. É só a igreja que pode fazer isso. O mundo é cheio de ONGs, pessoas ajudando umas às outras, mas não é amor incondicional.
Várias religiões ensinam que você precisa servir as pessoas. E muitas vezes, e muitas delas, fazem muito melhor do que o cristianismo. Mas ainda não é o amor incondicional. Porque só eu e você, que fomos encontrados por Cristo Jesus, podemos oferecer às pessoas o amor incondicional de Deus. O apóstolo Paulo fez isso. Em uma das suas cartas, ele fala que ele pregou tanto o Evangelho, que o seu corpo estava esvaindo. Em outro momento dos seus relatos, ele fala que ele queria morrer para que Cristo fosse gerado naquela comunidade. A pergunta que eu te faço é se você está com essa disposição de você amar as pessoas incondicionalmente. E daí talvez você pergunte, pastor, mas o que é amar incondicionalmente? E essa é a parte mais fácil, conceituar. Difícil é fazer. Amar incondicionalmente é você amar todo o tempo. Amar incondicionalmente é você amar em todo lugar. E a gente não tem dificuldade com isso. A gente gosta de abraçar, eu não sei se você está sentindo falta, mas eu tenho sentido muita falta de abraçar as pessoas, de estar junto, porque nós somos latino-americanos, nós gostamos disso. Então a gente consegue expressar carinho e amor de uma maneira muito simples. Em todo lugar, também é fácil. Porque já viu o jogo de futebol? 40, 60 mil pessoas dentro de um estádio de futebol. Daí o Grêmio vai lá e faz um gol no Atlético. É utopia, tá, gente? Porque o Grêmio está perdendo até para o Atlético agora. O goianense aqui, né? Um bando de homem suado, que nunca se viu na vida, se abraça, pula, grita e demonstra amor pelo seu time de futebol. Na igreja também é fácil. Mas quando a gente fala de circunstância, daí é um pouco mais complicado. Porque para você amar as pessoas incondicionalmente, independente da circunstância, você precisa se negar. Você precisa abrir mão de você. Quantas vezes você já chegou num local onde tudo o que você queria é receber um abraço? Nosso ministério de recepção na nossa igreja, eu compartilho sempre com eles. Antes da pandemia, abrace as pessoas. Porque, às vezes, é o único abraço que ela vai receber durante toda aquela semana. E a gente tem um plus, um upgrade na vida do cristão. As nossas ações, elas conseguem transmitir o Espírito Santo. Você não dá só um prato de comida, você dá um prato de comida cheio do Espírito Santo de Deus. Você não dá só uma cesta básica, você dá uma cesta básica cheia do Espírito Santo de Deus. Você não dá só um abraço, você dá um abraço cheio do Espírito Santo de Deus. Mas quem está dando abraço, muitas vezes, era quem precisava receber. Muitas vezes, é quem precisava ser consolado. Mas uma igreja que quer ser uma igreja atuante, precisa ter cristãos que vão abrir mão de si mesmo, para que Cristo seja gerado. Já falei do apóstolo Paulo. Vou pegar um exemplo um pouco mais baixo para você compreender. Jesus Cristo. João capítulo 17 mostra a oração de Jesus. E depois passa o sofrimento dele. E não sei se você percebe quando ele ora, que ele fala que ele não queria ir para a cruz. Ele fala que o cálice é pesado. E meu irmão, devia ser na cabeça dele algo horrível. Eu e você mensuramos a dor de uma maneira muito superficial. Agora nós estamos falando ali de um ser onisciente, que sabia quanto ia doer cada cravo penetrando na sua cabeça, cada chicotada que ele levaria nas costas, o peso da falta de ar que ele ficaria ao ser pregado na cruz. Mas é interessante que ele termina a sua oração dizendo que o Senhor faça a sua vontade e não a dele. Será que eu e você estamos com essa disposição de amar incondicionalmente as pessoas? A nossa geração,
ela tem dois sentimentos muito próximos do amor, mas que não são amor. Nós conseguimos ter compaixão. Compaixão. Hoje pela manhã eu estava entregando o carro que estava comigo e parei num semáforo. Estava um pai e um filho do tamanho dos meus filhos. E se tem algo que não mudou nesses 10 anos na minha vida, é que eu continuo sendo muito chorão. Então, se eu chorar no meio da pregação, você releva, tá, gente? Principalmente quando fala de criança. No semáforo pedindo. Aí você abre a janela do seu carro. Você dá alguma coisa. Porque você tem compaixão. Mas amar incondicionalmente é quando você quer entrar na vida dessa pessoa. Mudar a realidade dessa pessoa. Nós temos um trabalho com os quilombos lá em Pelotas. Há alguns anos já. Não pregamos o evangelho até hoje, de maneira formal. Nunca teve um culto lá. Porque as igrejas que foram lá foram para tirar dinheiro do povo. Qual é o nosso objetivo? Estar lá dentro. Tem um menininho novo, da idade do Theo. Eu falei, eu como igreja, né, na formatura desse moleque. Daí a igreja impacta. Quando você está dentro da vida das pessoas. Compaixão é você dar algo e ir embora, sem envolvimento. Nós não fomos chamados para ter compaixão. Nós não fomos chamados para ter empatia. Um outro sentimento que eu ia falar é misericórdia. Nós conseguimos até ter misericórdia de quem age com misericórdia com a gente. Difícil ter misericórdia com quem nos persegue. E são sentimentos, meu irmão, são manifestações que ainda estão muito abaixo do amor. Se nós temos dificuldade para agir nesses dois sentimentos, nós precisamos então nos capacitar muito mais. Abrir as lacunas do nosso coração muito mais. Para que o Espírito Santo habite em nós muito mais. Porque humanamente a gente não dá conta. Humanamente a gente não quer amar as pessoas incondicionalmente. Na hierarquia do reino de Deus, no reino do amor de Deus, você é chamado a amar primeiro Ele sobre todas as coisas. Você é chamado a amar o próximo como você se ama. Para depois você amar você. Você é o terceiro lugar. A pergunta que eu faço nesse ponto, como é que está a hierarquia aí no seu coração? Onde é que está Deus aí, na sua vida? Pastor, está legal. Até na igreja eu venho. Tinha um povo que vinha muito na igreja também. Estava muito longe de Jesus. Os fariseus. Pastor, eu amo o próximo. Eu dou umas roupas lá na igreja, umas cestas básicas. Você precisa amar como Cristo amou, entregando a vida dele pelo próximo. Na minha vida, na maioria das vezes, o eu está em primeiro lugar. E continuamente eu estou pensando no que é bom para mim, no que é bom para minha família, no que eu gosto de fazer. E continuamente eu preciso então dobrar o meu joelho e falar, Deus, quebra esse altar. Destrói. Porque o Senhor precisa estar em primeiro lugar. Uma igreja atuante, ela tem uma fé operosa. Ela tem um amor que é incondicional. E a terceira ideia que eu queria te falar nessa manhã é que uma igreja atuante, ela tem uma esperança que é real. Porque o verso 3, ele acaba falando assim, e a perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. O Google nos dá uma definição lá no Amansa Burro sobre esperança. Esperança é você esperar algo de alguém, ou você esperar algo de alguma situação. Ok, isso é fácil de conceituar. É a mesma esperança que Paulo está falando? Não, não é. Porque no reino de Deus, além de você esperar algo de alguém ou de alguma circunstância, você precisa colocar
um temperinho ali, chamado fé. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Creu. E aí nós então começamos a definir esperança nas Escrituras. Que a esperança do cristão não está ligada às suas circunstâncias. Esperança para o cristão não está ligado dentro daquilo que você consegue pensar com a sua mente. Esperança não está de acordo com o que você consegue projetar com seus olhos e executar com as suas mãos. Esperança está ligada à sua fé. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala isso, de uma esperança que é real, que é proveniente da fé que aqueles homens têm em Jesus Cristo. É em Jesus a nossa esperança. Para todas as circunstâncias e para todos os momentos. Nós estamos vivendo uma pandemia. 1 ano e meio já perdi as contas. E muitas pessoas estão sem esperança. O número de suicídios nesse período triplicou. O número, por exemplo, de pastores que estão tirando a sua vida, duplicou. As pessoas estão perdendo a sua esperança. Porque tem muito crente que traz ainda arraigado uma cultura católica romana no seu coração, que olha para uma pessoa que tira a vida e diz: esse é um coitado. Vai para o inferno agora. Meu irmão, uma pessoa que chega ao ponto de tirar a sua própria vida, ela chegou no limite da sua depressão, no limite do seu estado psicológico, a ponto que ela olha para todas as circunstâncias, ela olha para todos à sua volta, para tudo aquilo que ela vê, e ela não tem resposta. E a única resposta que ela tem é ceifar a sua própria vida. Perdeu a esperança. Nós somos os únicos loucos que conseguimos, no meio dessa pandemia, abrir a voz a plenos pulmões e olhar para o mundo e dizer: há esperança, há novidade, há como passar toda essa turbulência. Eu não sei qual é o seu conceito político-religioso, mas nós somos os únicos que podemos abrir a voz a plenos pulmões e dizer: há esperança. E ela não está só na vacina. E eu não estou dizendo para você não tomar, mas a minha esperança não está lá. Eu sou e você é as únicas pessoas que podem dizer e olhar para o mundo e dizer: a nossa esperança não está nos políticos. Eles não podem fazer nada. A esperança para cruzarmos todo esse mar que nós estamos enfrentando, turbulento, está em Cristo Jesus. Está em como eu espero Cristo Jesus. João capítulo 14 tem uma ilustração do que Jesus está fazendo. Mais uma demonstração de um amor abnegado de Jesus. João, a partir desse verso, desse capítulo, começa a falar dos últimos dias de Jesus. Ele já tinha falado para os discípulos que ele iria morrer. Ele já tinha falado para os discípulos que ele iria passar. Ele precisava ser consolado. Ele começa a consolar os discípulos. E ele começa a consolar de uma maneira muito simples. Eu estou indo para um lugar que vocês não podem estar agora. Mas fiquem tranquilos, não se perturbe o vosso coração, porque eu estou indo para esse lugar para preparar lugar para vocês. Jesus está olhando para os discípulos dizendo: não olha para as circunstâncias aqui, está difícil, vai passar luta. Os discípulos passaram, ficaram com medo, foram perseguidos, muitos morreram por causa do Evangelho. Mas esses homens e mulheres morreram porque a esperança deles não estava na circunstância. Estava em Cristo Jesus. Quantas vezes você saiu nas avenidas aqui da cidade? Ou foi viajar? Goiás tem muita estrada assim, que você entra na estrada e você perde, né? Parece que ela acaba no infinito. E você olhou para os céus e falou assim: rasga os céus, Senhor. Abre os céus.
Quantas vezes você sai numa noite cheia de estrela? Lá no sul é difícil isso, gente, principalmente nessa época do ano. Eu estou vindo de 0 graus, sensação térmica de -2. Chovendo quase todo dia. Céu fechado. Não é céu bonito que nem está aqui, não. E você olhou para o céu e disse: Deus, rasga os céus e volta. O Senhor prometeu que o Senhor iria abreviar esses dias por causa dos eleitos. Então, rasga os céus e volta. A gente não gosta de fazer essa oração. A gente está mais preocupado em pedir para Deus curar a gente. E não que isso seja errado. A gente está mais preocupado em pedir para Deus mudar uma situação difícil na nossa história. Para Deus cuidar da nossa conta bancária. A nossa oração devia ser: rasga os céus. Porque qualquer lugar é ruim comparado àquilo que Jesus está nos preparando lá. Se o problema é sofrimento, ele fala que nesse lugar não vai ter mais choro. Se o problema é um problema financeiro de sustento, lá ele fala que ele vai sustentar você. Então, uma igreja atuante, ela precisa ter essa oração no coração, na esperança do dia em que Jesus Cristo vai voltar para buscar os seus eleitos e rasgar os céus. Caminhando para o final, que tipo de igreja a Igreja Presbiteriana Luz tem sido nesses dias? Nós temos uma péssima realidade no Brasil. Nós já ouviu essa expressão? O problema do Brasil é os brasileiros. É engraçado que eu nunca vi um argentino falar isso. Tenho tido a oportunidade de conviver com alguns holandeses lá no Rio Grande do Sul, eu não vejo eles falando isso. É brasileiro que fala isso. É nós falando mal de nós mesmos. Aí nós fazemos um sincretismo e trazemos a mesma expressão e começamos a falar mal da igreja. Mal do pastor, das lideranças, dos irmãos em Cristo. Quantas pessoas você conhece que estão migrando de igreja em igreja e quando sai falando mal de todo mundo? Só tem 2 resoluções. Ou precisa, se é crente, precisa ter mais do Espírito Santo de Deus. Ou é joio. Ou é joio. Como é que você vai falar mal de você mesmo? Porque igreja não é isso daqui. Aliás, linda a igreja nova aqui. Linda. Mas não é isso daqui. Igreja é você. E quando você fala: eu vou sair daqui porque essa igreja não ama, é porque você não ama. Eu vou sair daqui porque essa igreja não tem visão, é porque você não tem visão. Eu vou sair daqui porque essa igreja, daí você adjetiva da maneira que você quiser. Olha para você. Uma igreja atuante é uma igreja que vive aquilo que Cristo quer. Eu quero te fazer uma última pergunta, já ultrapassei meu horário aqui. Mas eu não posso responder por você. Queria muito ter a ousadia de Moisés e de Paulo, que falaram assim: Deus, ou o Senhor faz ou risca o meu nome do livro da vida. Eu ainda não tenho uma fé assim. Mas talvez você possa fazer a mesma oração e dizer assim: pastor, eu ainda preciso melhorar a minha fé. A minha fé não é tão operosa. A minha fé, ela é uma fé que se resume à minha vida cristã com os meus irmãos. Mas depois dessa manhã eu quero que o Espírito Santo rasgue o meu coração. E eu quero viver uma fé operosa. Talvez você vai dizer: pastor, eu não consigo amar o Senhor incondicionalmente. Não consigo. Não consigo amar o pastor Jean incondicionalmente. Não consigo amar o pastor Jair incondicionalmente. O Jair é mais fácil porque ele é uma versão pocket de gente, então é fácil de você amar ele. Eu brinco com o Jair porque ele viu minha esposa, o tamanho dos meus filhos, tá, gente? Eu não consigo amar incondicionalmente as pessoas.
Mas, pastor, nessa manhã eu quero abrir o meu coração para que o Espírito Santo de Deus fale e me ensine. Pastor, eu não consigo confiar nas pessoas. Eu não consigo ter esperança. Eu vivo em cima de muletas ainda. Mas nessa manhã eu quero abrir mão delas, para que eu possa ter esperança. Nós temos uma missão no reino, e a nossa missão é muito simples: alcançar o mundo e implantar o reino de Deus na nossa geração. Nós somos chamados para transformar o mundo, e enquanto os céus não se rasgarem, nós temos muito o que fazer, muito o que trabalhar. O desafio dessa manhã é que nós precisamos transformar o mundo. E a minha oração é que logo a gente ouça uma expressão a respeito da Igreja Luz. Aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até nós. Porque não é você. O mundo usa essa expressão quando o Espírito Santo começa a agir na comunidade. Daí nós vamos fazer diferença. Deus abençoe você. Que Deus guarde o seu coração nos laços do amor do crucificado.